Salve, salve galera! Tudo na Santa Paz? Vamos falar um pouco agora sobre o sistema solar, tá? Conhecer então esses 8 planetas que nos cercam aqui, entender um pouco melhor o sistema. Bora lá! Primeira coisa, nós temos aqui, né, esse lindo sistema solar fantástico, composto aí de 8 planetas. Temos aí cerca de 172 luas, mais ou menos, e tem sempre algum corpo entrando e saindo nesse quesito, tá? Bilhões de cometas, tá? Dezenas de bilhões de cometas. Temos aí asteroides, meteoros, meteoritos, meteoroides, nebulosas, buracos negros, enfim. Bem, no nosso sistema solar não temos buraco negro, né? Fazendo essa pequena correção, tá bom? Nem nebulosa. Temos aqui na Via Láctea. Vamos falar dela em outra aula, tá? Mas dentro do sistema solar, tem que saber que nós temos pelo menos 8 planetas e eu tenho que saber quais são esses 8 planetas. Isso é muito importante, tá? Tem que saber as principais características, entender um pouquinho, tá? Mas não preciso me aprofundar demais, ao menos que realmente eu tenha gosto pela astronomia e queira conhecer esse assunto. Aí sim, né? Vale a pena. Você vai perceber que quem gosta disso aprofunda e não para mais. Mas vamos lá, então. Para começar a falar disso daí, certo? Vamos entender primeiro os nomes e arrumar uma maneirinha de você guardar quais são os nossos 8 planetas. Tá? Primeiro planeta ali, nós temos aí o lindo Mercúrio, planeta mais próximo do Sol. Depois temos Vênus, em terceiro, Terra, em quarto, Marte. E aí vem os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, como é que eu guardo isso? Tinha uma frasezinha que a gente usava antigamente, mas ela incluía Plutão. Então, eu fiz uma pequena modificação, porque Plutão já tem mais de 10 anos. Ele não é um planeta, ele se tornou um não planeta, gente. Não planeta, depois eu vou explicar certinho o porquê disso. Inclusive, ele já está quase sendo reconsiderado um planeta, certo? Como eu costumo dizer, quase que vai ter uma promoção no emprego, né? Quase que ele vai voltar planeta. Mas depois eu explico para vocês o certinho. Vamos lá. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, tá? Minha vó tem muitas joias, só usa novidades. Guarda essa frasezinha, isso ajuda muito. Quando eu falo que ajuda muito, de verdade. Estive assistindo um programa sábado, né? Sabadão, dia 20, 19 ou 20, se não me engano bem, tá? Luciano Huck, né? Tava passando o The Wall, aquele paredão. Minha avó da minha esposa gosta muito de assistir, aparece junto com ela. E tinha 2 alunos do ITA. Rapaz, o cara errou uma pergunta exatamente porque ele perguntou qual era o último planeta do nosso sistema solar. Ele ficou com dúvida entre Urano e Netuno. Rapaz, ele errou. Ele falou que era Urano. Se ele tivesse guardado essa frasezinha aí, minha avó tem muitas joias. Minha, Mercúrio, vó, Vênus, tem, Terra, muitas, Marte, joias, Júpiter, só Saturno, usa Urano, novidades, Netuno. Se ele soubesse isso, rapaz, era uma questão a mais. Não, os caras saíram zerados. Isso poderia ter salvo aí muita coisa, tá? E eu quero mostrar para vocês a proporção de tamanho disso daí, só para você ter uma ideia, tá bom? Aí tá o Sol, né? Vamos sombreado e outra foto colorida para você ter essa percepção, tá bom? Mercúrio, pequenininha, depois vem Vênus. Ó, dos rochosos, você pode perceber que a Terra é maior. Dos gasosos, Júpiter, sem dúvida nenhuma, é maior e muito maior que a Terra, né? Bem maior que a Terra. Mas eu vou te mostrar a proporção disso. Maravilha. E aí estão eles, tá? Os nossos 4 planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Nossos 4 planetas gasosos, ou também chamado de jovianos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Apesar da falta de atmosfera, se você pensar em questão de chão, lugar para pisar, daria para a gente ir ter Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Não estamos pensando em temperatura nem atmosfera, tá, gente? Pensando em chão, tá? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno fica um ponto mais complicado nessa história, tá bom? Porque são gasosos, logo é como se a gente pisasse em nuvens. Então, um pouquinho mais delicada a situação, ok? Mas vamos lá. Conhecendo um pouquinho deles, começando aí por Mercúrio. Então, Mercúrio, primeiro planeta aí do nosso sistema solar. Certinho aqui. Uhum. Parece dando uma falhadinha aqui, né?
Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Tá? Então, Mercúrio, primeiro deles. Tem lá, então, Mercúrio. Vamos estudar eles. Tem o aspecto de Mercúrio, acho que diferente do que alguns pensavam, né? Às vezes o pessoal fica pensando que ele é vermelhão. Não é vermelhão, não. Tá? Tem um aspecto até bem bonito se a gente for olhar. Aqui são fotos, geralmente, que a gente pega da NASA, né? Hubble, as fotos. Tem outras empresas aí também fotografam. Mas, em geral, são satélites espaciais e essas imagens ficam disponíveis para a gente, às vezes, tá? Mas tá aí, Mercúrio. O que nós temos que saber sobre Mercúrio, gente? Vamos lá. Além de ser o primeiro planeta aí, o mais próximo do Sol, nós temos que o período de translação dele, né, é de 87, 88, né? Aproximadamente 88 dias. Então quer dizer que a cada 3 meses aqui na Terra, você tem um ano mercuriano. Olha só a rapidez, hein? Isso quer dizer que, vamos ver, 3 meses, você vai ter 3 meses, então, 4 vezes ao ano, né? 3, 3, 3, dá 12 meses. Então, quer dizer que, aproximadamente, lógico, né? Nós podemos dizer que um ano terrestre, né? Seria um quarto, ou melhor, poderia falar que a cada 4 anos mercurianos você tem um ano terrestre. Então, quer dizer que se você tivesse Mercúrio e seu aniversário fosse comemorado conforme o ano em Mercúrio, você teria 4 vezes a idade que você tem hoje, aproximadamente, um pouquinho mais, para ser mais exato. Tá bom? No entanto, o período de rotação aí também é bem diferenciado, demora. Então, assim, para ter o dia e a noite, como a gente fala aqui na Terra, vamos lá, seja igual, mas vamos pensar nesse padrão, dia e noite, né? 24 horas. Lá para passar um dia, isso leva quase 2 meses. Olha isso, rapaz. Então, olha lá, peraí, um dia, um ano mercuriano. Então, quer dizer, praticamente um ano e meio. Um dia e meio, né? Cada um dia e meio passou um ano mercuriano. Loucura, né, cara? Mas muito interessante. Você vê que é diferente pela proximidade que ele está do Sol. Não possui luas e tá tudo bem, porque ter luas ou não ter luas não é uma característica para ser um planeta. Uma das características é ser redondo ou aproximadamente redondo, ser uma esfera, né? A Terra mesmo é geoidal, né? Tem os polos. Mas esse formato arredondado representa tanto o campo magnético quanto o campo gravitacional, e são duas coisas que são necessárias para ser considerado um planeta. Outra coisa que foi o que Plutão acabou caindo, né, anos atrás, foi porque na sua órbita, a órbita que o planeta está passando, só pode ter ele, não pode ter mais ninguém com ele. A gente vai chegar em Plutão, eu comento com você, tá bom? Vamos lá. Aceleração gravitacional, 3,7. Lembrando que na Terra é aproximadamente 9,8, né? 9, ser mais exato, 9,78. Né? Vamos falar 9,81. Geralmente consideramos 10, né? Aproximadamente, mas uma noção aí, né? Menos da metade da gravidade da Terra. Temperatura máxima, 426 graus. Quase 427. Quase 427. É um lugar que você teria que passar protetor solar, né? Que com certeza é bem quente. E no frio, tem que levar blusa de frio. A noite lá chega. No inverno, né? Assim pode chegar a menos 183,15 graus Celsius. Que louco, né? E é perto do Sol. Diâmetro equatorial, 4.879, quase um terço do tamanho da Terra. Composição atmosférica, basicamente, ele é feito de potássio e sódio. A grande maior parte aí é potássio e sódio. A pressão do planeta é bem baixa, bem abaixo da Terra. Lembrando que o da Terra, em questão de Pascal, é 100 quilopascal, 100 kPascal. Aqui tá meio nanopascal. Cara, nano é 10 a menos 9, velho. Então é muito pequenininho. Pressão baixa, bem baixa. Lá também não tem atmosfera, coisa mais complicada, né? A atmosfera é igual da Terra, né? Lá os gases são diferenciados. Nesse caso, prevalece o potássio. Sódio tem também oxigênio, né? 9,5%, argônio, tá? Temos aí hélio, oxigênio molecular, não é oxigênio que a gente usa para respirar. Nitrogênio. Nitrogênio para a gente é importante, tá, gente? A Terra é basicamente composta de nitrogênio. Lá tem 5% só. Dióxido de carbono 3,6%, né? Então, seria um lugar ruim para a gente poder
viver. Mas ó, guarda bem esse número que eu vou te mostrar aqui, ó, 426 graus Celsius. Ok? Guarda bem isso daí, tá? E aí, segundo planeta que nós temos aí, Vênus, tá aí, amarelão, né? Amarelo bonito, coisa intrigante também, né? Parece uma pedra daquela de enfeite, coisa mais linda. Mas, vamos lá, o que a gente tem que saber sobre Vênus? Vênus, então, é o segundo planeta mais próximo aí do Sol. Nós temos que o período de translação dele, ou seja, um ano venusiano, cerca de 224,65 dias, né? Fica entre 7 e 8 meses terrestres, né? Então, praticamente um ano e meio, mais de um ano e meio. Então, tipo, a cada um ano e meio terrestre corresponde a um ano venusiano. Tá? Desculpa, um ano e meio venusiano corresponde a um ano terrestre. Ok? Período de rotação, 243 dias. Então, praticamente eu levo mais. Olha, passa um ano no planeta, um ano, e ainda não passou o dia. Demora mais passar o dia do que passar o ano. Olha que loucura, tá? Não possui luas. A gravidade dele é bem próxima da Terra, 8,87. Temperatura máxima 420 graus Celsius, mínima menos 220. Frio à noite e bem quente durante o dia, né? Diâmetro equatorial 12.103, bem próximo do da Terra, tá, gente? Da Terra é número bem 6.600, 12.000, 13.000 alguma coisa, tá? Vamos falar aqui também. Mas é bem próximo da Terra, tamanho de Vênus. Composição atmosférica, né? Nós temos aí que o planeta é praticamente composto de dióxido de carbono, que causa um efeito aí que nós chamamos de efeito estufa. Por isso que Vênus é considerado o planeta mais quente do sistema solar. Que louco, né? Apesar de ele estar um pouco mais afastado aí, né? Ele é considerado mais quente por causa desse efeito estufa, por causa do dióxido de carbono. Ele é mais quente que Mercúrio, tá? Tem 3,5% de nitrogênio, e o resto são pequenos gases aí que se apresentam na centena ou na milhar de percentual, né? Dióxido de enxofre, argônio, vapor de água, hélio, neônio, monóxido de carbono, ácido clorídrico, ácido fluorídrico e traços de sulfeto de carbonila. Então, outros casos bem menores. A pressão atmosférica é de 9,2 megapascal. 9,2 vai dar 9.200 quilopascal. Nossa, aqui é de 100. É cerca de 90 vezes maior a pressão. A pressão lá é alta. Para a gente, então, seria péssimo, péssimo. Fora a diferença de temperatura que já existe, né? Porque a gravidade ajuda, tá, gente, nesse caso. Não é tão fora. O ser humano até conseguiria se adaptar. Do dia terrestre, plano, tem uma diferença grande, né? Meio esquisito, mas é por causa do tamanho do dia e tamanho da noite, né? Isso aí é mais complicado. Mas o problema maior seria a pressão nesse caso, né? E os gases, né? Não conseguiria viver num lugar com dióxido de carbono prevalecendo, né? Sua respiração não permitiria. O terceiro deles, precisa nem falar, né? A nossa linda, maravilhosa, perfeita e fantástica Terra. Bem chamada de Mamãe Terra. Coisa mais fofa, mais linda. Meu, que planeta lindo. Olha isso. Quando você olha uma foto tirada lá de fora, o nego vem me falar que o planeta é plano e quero morrer com isso. Não dou conta, gente. Verdade, nem dá para dar atenção. A gente ignora. Tá? Olha essa esfera. Não é uma esfera perfeita, né? Como eu te disse, é geoidal, tem os polos achatados. Você quase nem percebe, dependendo do ângulo. Vamos saber sobre esse bonitão. Coisas básicas. Período de órbita, 365 dias aproximadamente. Um dia tem aproximadamente 24 horas, né? 23,50 e poucos minutos. Ele tem uma lua só. Você tem lua, chama lua. Olha que louco. Uma lua, satélite natural, chamado Lua. Linda, né? Aceleração gravitacional, 9,78 metros por segundo quadrado. Temperatura máxima, 57,8 graus Celsius. Temperatura mínima já determinada, já marcada, 93,2 graus Celsius. Diâmetro equatorial, como eu te disse, lá, coloquei um pouquinho, dá 12.700, né? 1.700, quase 13.000. Composição atmosférica, a pressão que eu te falei, 101 quilopascal, 101 quilopascal, né? Que a gente coloca 1/10 a quinta pascal, né?
Isso ao nível do mar. Composição nossa básica, nós respiramos basicamente nitrogênio com oxigênio. Pequeno percentual de argônio, certo? Pequeno percentual de dióxido de carbono. Você vê a diferença? Olha lá, Vênus, ele praticamente é 95% de dióxido de carbono. O nosso ar para a gente respirar legal, 0,038. Olha isso, o ser humano não conseguiria viver lá, não tem como. Vapor de água, aproximadamente 1%, mas é variável com o clima, ou seja, em épocas mais quentes fica mais seco, mais frio, dependendo se está em chuva ou não, né? Essa questão aí. Então, você vai, por exemplo, numa região mais árida, né? Tem pouca água, época de seca, tudo isso a ser considerado. Mas aproximadamente 1% aí é vapor de água. Gente, vocês vão perceber que eu não vou ficar falando da Lua hoje, tá? Nessa aula eu não vou tratar sobre a Lua e não vou entrar em muitos detalhes também sobre a Terra. Temos muita coisa para falar sobre ela, mas depois vamos fazer uma aula sobre a Terra, vamos fazer uma aula sobre a Lua, sobre as fases da Lua, porque senão a aula vai ficar muito extensa e não é essa a ideia. A ideia é que você conheça o sistema solar inicialmente, depois a gente vai aprofundando os estudos conforme a necessidade, tá bom? Maravilhosa Terra. Tem que admirar mesmo, né? Muito linda. Vamos lá. Quarto planeta, temos aí Marte, né? Cara, Marte dá para fazer uma aula inteira só sobre Marte. O planeta é intrigante. O planeta é vermelho. Há quem diga que nós talvez tenhamos vindo de lá. Talvez e só talvez, eu disse, existem muitas linhas de estudo. Eu falo algumas que eu gosto, mas, né, não quer dizer que tenha provas. O que nós temos lá que suspeita? Primeiro, ao norte, nós temos uma condição muito interessante aqui, uma região rochosa, bem equilibrada, e com crateras bem parecidas, né? E o que leva nós a entender que talvez, e só talvez um dia tenha tido mar ali. E talvez, e só talvez em Marte um dia tenha tido uma civilização. Uma das coisas que intrigou muito a gente, hoje é considerado mais uma ilusão, já que nem todos os cientistas concordam com isso. Mas essa pequena mesa que a gente chama aqui, né? Essa região é chamada de Sidônia, né? Então, na verdade, seria Sidônia Mensai, ou seja, a mesa de Sidônia. As mesas de Sidônia seriam regiões onde acredita-se que tenha tido uma civilização um dia. E esse rosto, né? Olha mais de perto para você, olha só. Isso aqui é uma fotografia pontuada, tá, gente? É uma coisa bem específica, tirada por computador, tal, bem detalhada para poder ser vista. E durante muitos anos ficaram intrigados. Hoje, muitos consideram que foi só uma ilusão de ótica, que é uma ilusão de ótica, porque depende do ângulo, é apenas um efeito. Mas muitas e muitas fotos durante muitos ângulos diferentes continuaram mostrando esse rosto aí. A gente fala que é o rosto de um humanoide, né? E talvez tenha tido uma civilização ali. Ah, e coloquei para você aqui do outro lado, só para você ver, ó, o rosto, tá bom? Ele causou muita intriga durante muitas décadas, tá? Hoje para se falar um pouco. A gente fala um pouco mais da água que talvez tenha lá, mas a água talvez não seja própria para consumo, outros falam que é, enfim. Temos uma missão programada futuramente, eu não tenho a data que é exata agora, mas que nós vamos mandar uma missão tripulada para lá. E a ideia é estabelecer uma base em Marte. Primeiro na Lua, depois em Marte. Deixa eu fazer uma escala, né? Para poder dar mais certo. Tomara que dê certo. Desejamos isso. Okay? Será uma nova experiência para nós humanos. Quem gosta desse tipo de missão, cara, tem muitos filmes sobre isso. Eu citei alguns filmes para vocês de espaço, tem uma aula só sobre isso, mas aqueles que chamam atenção, mas tem outros que eu não coloquei lá nessa aula. Missão Marte mesmo, Apolo 13 é mais cansativo, tá, gente? É um filme que dá sono, mais paradão. Mas Missão Marte, um filme muito bom, muito legal, curto, tá? Teve um outro que eu assisti recentemente, não vou me lembrar o nome, tá? Missão de Espaço aí, tem um filme bem lá atrás. Eu lembro que eu assisti, eu era criança, era com o Schwarzenegger. Era, deixa eu ver, tinha o Vingador do Futuro, Terminador do Futuro, acho que é o Vingador do Futuro, tá? Que mostrava um cara que ia para Marte, acho que esse filme foi feito um remake esse ano com ele, esse ano ou ano passado. Eu vi alguma coisa do tipo. Não sei se é com o mesmo ator, mas eu acho que foi feito um remake, tá bom? Ele falava de como seria a vida em Marte, como seria a coisa por lá. Então, quem curte, procura aí. Missão Marte, tipo de filme aí, eu acho que você vai curtir. Tá? O Apollo 13, como eu te falei, dá mais sono. Mas também é legal. Para quem gosta mesmo, tem paciência para isso, meu, pode mandar ver que você vai curtir.
tá? Beleza, mas vamos lá para os detalhes sobre Marte. O que eu tenho que saber sobre Marte? Primeiro, olha só. Período de translação dele, 687 dias. Se a gente olhar que a Terra tem aí seus 365, com 2 anos terrestres seriam cerca de 730. Tá? Então é quase que 2 anos, né? Então, um ano terrestre, olha só que diferença, né? Antes da Terra, você tinha períodos de translação menores do que um ano terrestre. Depois da Terra, agora começou a aumentar. Marte já está com quase 2 anos terrestres. Então, tipo, cada um ano marciano, né? Cada um ano marciano, você tem mais ou menos quase 2 anos terrestres. Então, se a gente morasse em Marte, nós teríamos quase metade da idade que temos hoje. Período de rotação, 24 horas e 37 minutos, um pouco mais que a Terra, né? A Terra tem 23 horas e 50 e alguns minutos, não vou lembrar exatamente. Tem duas luas, Phobos e Deimos, tá aqui, duas bonitinhas. Phobos e Deimos, que é uma foto para vocês verem melhor. Esquisitinhas, né? Fala a verdade, a nossa lua é bonita, né? Nossa lua é muito bonita. Olha isso aqui, parece dois asteroides que ficam em volta de Marte. Mas alguma delas, né? Acho que é Deimos. Deimos. Está programada que ela está se afastando de Marte, né? Que a tendência é que ela vai embora, que ela caia no espaço e que, na verdade, Marte fique apenas como uma Lua. Mas isso também é para a gente, tá, gente? A gente também, a nossa Lua também está afastando de pouquinho em pouquinho. A tendência é que a gente perca a nossa Lua e fique sem nenhuma, por enquanto. Tá? Mas isso pode levar muitos anos ainda, né? Estamos falando aí de uma coisa, apenas comentários, mas sim uma previsão exata. Bom? Da gravidade, 3,71, rapaz, muito menor que a da Terra, hein? A gente teria dificuldade lá. Nosso sistema, nossos órgãos são feitos, são acostumados com uma certa força-peso, com uma certa força normal. E pensar que você vai diminuir isso atrapalha o funcionamento, fluxo de proteínas do organismo. Temperatura máxima 35 graus, é excelente pra gente, né? Porém, a mínima menos 143. Haja blusa de frio, hein? Vai lá, pega, hein? Mas não é tão quente, né? 35 graus dá pra tá de boa. Mas isso aí é uma temperatura máxima. A média deve ser bem inferior a isso, né? Diâmetro equatorial, 6.779, metade do tamanho da Terra. Posição dela, basicamente, mais um planeta composto de dióxido de carbono. Olha, se você lembrar aí, Vênus também, 95% de dióxido de carbono, né? Depois nós temos aí uma concentração interessante de argônio, nitrogênio, baixa, né, de oxigênio, monóxido de carbono e outros elementos. Mas prevalece o dióxido de carbono para nós ser insustentável. E aí, para a gente poder chegar nos gasosos, coloquei essa pequena foto aqui para você ver. Rapaz, olha isso aqui. Talvez alguns não saibam, mas um dos grandes desafios que nós enfrentamos para poder sair dos planetas rochosos, né, seria Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e passar para os gasosos, é que entre esse conjunto existe aqui um cinturão, tá vendo aqui em branco, gente? Olha só, esse brancão. Isso aqui é um cinturão de asteroides, a gente precisa de uma cintura de asteroides. E passar por aí não é fácil, não. É bem arriscado. Mas já mandamos missões aí, não tripuladas, mas que já foram para Saturno, já foram para Júpiter, já mandamos até para Plutão, certo? Então, assim, chegaram. Quer dizer que há possibilidade, sim. Mas eu coloquei uma foto específica, você deve estar vendo aí do lado, né? Foto desse asteroide grandão, que é um meteorão. Esse meteorão, gente, ele é feito basicamente de ouro. E para quem está sabendo, tem uma missão espacial aí que está rolando, né, de uma empresa chamada SpaceX, está trabalhando em parceria com a NASA. E aí até discutiu a questão do levantamento, né? Olha, gente, não quero levantar a teoria da conspiração, nada disso. Mas a SpaceX está lançando uma sequência de satélites e a ideia é que ela possa ter um monitoramento. Ela diz que está vendendo internet, tá? Mas é vender internet e criar monitoramento tá, da mesma. E eles vão ter tanto satélite, e é apenas uma previsão, porque eles vão lançar muitos. Eles vão conseguir manter a internet, inclusive de rodovias, fazendas, no meio do oceano, em todos os lugares do planeta, o tempo inteiro funcionando. E alguns talvez, só talvez, tenham gritado agora, pô, meu, não acredito, vou ter internet em todo lugar. Rapaz, só que quer dizer que vão estar te vendo também o tempo inteiro.
saber onde você está cada segundo, não tem como esconder nada. Ah, mas eu sou certinho, eu não tenho nada para esconder. E bom, graças a Deus, tomara que seja sempre assim, tá? Mas que incomoda um pouquinho essa ideia, incomoda, né? De ter alguém te vigiando o tempo inteiro, pelo menos me incomoda um pouco. Não que hoje seja diferente, né? Porque a gente fica o tempo inteiro permitindo que vejam onde a gente está, a localização, um monte de aplicativo pede, a gente acaba autorizando. Mas fica a dica, olha só, tá lançando um montão de satélite dizendo, mas ninguém tá falando dessa missão. Tá? A SpaceX está com uma missão em paralelo aí junto com a NASA, que eles vão mandar sondas para esse asteroide aqui, asteroide, tá? Ele é feito de ouro, vai explorar o ouro. Então, e as coisas não estão bem, assim como estão dizendo, né? O ouro aqui no nosso planeta vale muito. E achar um corpo desse tamanho feito de ouro, coisa interessante. Mas não vem ao caso, só que citei aí para levantar, instigar você a pensar um pouquinho. A ideia é que você pense que você tem um cinturão aqui de asteroides, meteoros, meteoróides, meteoritos, e que para poder passar para os planetas gasosos, eu tenho que passar por eles. E aí chegamos nos planetas gasosos, começando pelo gigante gasoso, o famoso Júpiter. Cara, planeta intrigante, hein? Fantástico. Olha só, vamos começar observando, né? Para começar, ele tem um movimento muito interessante que parte essas linhas aqui que você está vendo, olha, como esses dois anéis aqui, né? Vermelhos. Ó, apesar de não parecer, tá, gente? Todo planeta gasoso tem anéis. Não é igual ao de Saturno, porque Saturno tem uma camada bem larga de anéis, né? Mas todos os outros têm anéis. Bom, Júpiter não é diferente. Só que é mais espalhado, então praticamente não é visível daqui da Terra. Mas, ó, ele tem essas duas linhas vermelhas, né? E o mais legal é que cada parte dela gira para um lado, então eles têm movimentos opostos. Então, algumas partes do movimento do corpo, inclusive das duas, tem movimento retrógrado, contrário a a trajetória natural. E uma coisa muito intrigante é isso aqui, cara. Para quem não sabe, isso aqui é um furacão, tá? É um furacão permanente que existe em Júpiter. O tamanho dele varia entre 24 mil, essa parte que é mais extensa, tá? 24 mil a 40 mil quilômetros. E aqui tem cerca de 13 mil quilômetros até, alguns falam que chega a 20. Depende muito, né? Mas, ó, vou deixar uma coisa clara. Em 2007, quando ele foi medido, cabiam 4 planetas Terra aqui dentro do furacão. Você tem uma ideia do tamanho de Júpiter, cara. Olha só, dentro do furacãozinho dele aqui, ó. Vamos olhar aqui pro lado, ó. Tá vendo? Vou até tirar o desenho, ó. Tá vendo? Em 2007, cabiam 4 planetas Terra. Hoje, cabe, acho que um planeta e meio. Então, quer dizer, o furacão está diminuindo. Antes, a velocidade dele era cerca de 2 mil km por hora. Hoje é cerca de 360 km por hora. Há quem acredite que daqui 20 anos, mais ou menos, há alguns cientistas que falam que há uma grande possibilidade de que há 20 anos esse furacão não existir mais. Mas é apenas uma possibilidade. Tem coisas que a previsão não funciona desse jeito, às vezes demora um pouquinho mais do que a gente está esperando. Bom, maravilha. O que nós temos que saber aqui então sobre Júpiter, né? Coloquei aqui embaixo, gente, já a composição dele para você. Eu vou voltar. Ele tem uma pressão atmosférica de 20 a 200 mil quilopascal, tá? Lembrando que a da Terra é de 100 quilopascal. Então, pode chegar a ser um quinto, 20, até, dependendo do lugar, o dobro da pressão da Terra. Ele tem uma composição muito grande aqui de hidrogênio, de hélio e um pouco de metano, amônio e fósforo. Hidrogênio muito alto para a gente, não dá, hélio também não rola para a gente tem que basicamente ter nitrogênio e oxigênio, né, para poder viver. Período de translação, cerca de 12 anos terrestres. Então, cada 12 anos que passam na Terra, você tem um ano jupiteriano. Período de rotação, um dia lá dura cerca de 10 horas, 10 horas. Cada 10 horas, passa um dia lá. Então, tipo, 5 horas dia, 5 horas noite, assim dizer. Tá? 79 luvas, isso dados atualizados em dezembro de 2019, tá, gente? Não foi atualizado esse ano ainda. E nem todos têm o formato redondinho, nem todos são tão bem observadas. Por enquanto, está sendo constatado, foram observadas 79 luas. As principais são as luas observadas por Galileu Galilei, pelo telescópio, né, de Galileu, tem uma história, tudo aí. Depois você assiste a aula de história da astronomia, eu conto certinho o que aconteceu isso daí,
quais foram os principais astrônomos que fizeram parte dessa evolução nos últimos anos. Então tá lá. As 4 principais luas são as luas, ele chama de luas de Galileu. Europa, Io, Ganímedes e Calisto. Gente, vou deixar bem claro que isso aí são nomes que vieram muitos anos depois, inclusive depois que Galileu Galilei veio a falecer, tá? Quando Galileu Galilei colocou os nomes, o nome era Júpiter 1, Júpiter 2, Júpiter 3, Júpiter 4. Ele viu só 4 luas. Hoje nós já estamos... Vou falar que é o que tem mais luas, porque essa estatística mudou ano passado, apesar que ela fica variando, mas não é assim que está hoje, tá bom? Mas tem uma grande concentração de luas, né? Bastante lua. Tá? Mas olha que beleza, essas daí são as 4 principais que foram observadas. Aceleração gravitacional, 2,5 vezes a da Terra, meu amigo, 24,79. Lembra que a da Terra de 9,75. Tá? Então, se você pensar nisso daí, vamos arredondar 9,75 para 10, tá 10, 20, quase 25. Então, 2 vezes e meia, né? Uma diferença. Então, lá a gravidade é muito mais intensa, lá você fica muito mais pesado. Não muda sua massa, tá? A massa é a mesma. Peso, aumenta o peso. Temperatura máxima, menos 108 graus e a mínima menos 163. Que delícia, rapaz! Só tem que levar uma blusa de frio, porque lá faz frio, né? Mas é bom, você pode usar blusa de frio à vontade, dormir com edredom, futon, se quiser, que lá você não vai passar calor. Você pode ter certeza. Diâmetro equatorial, 142 mil quilômetros, rapaz. De diâmetro, nós estamos falando aí, nada, que a Terra tem cerca de 12 mil. Então, mais de 12 vezes a da Terra. É, muita coisa, né? Muita coisa. Bem maior que a Terra. Posição nós já falamos logo no começo. Gigante, hein? Outro gigante que chama muita atenção, que muitos já conhecem aí pelos seus anéis, né? Os famosos anéis de Saturno. Meu, Saturno. Cara, isso aqui é uma foto de Saturno. Não parece? Mas alguém foi lá e pintou. Falou, nossa, o cara pinta bem. Olha lá, a técnica dos lados. Cara, eu já olhei ele no telescópio. É a foto. Ele. É desse jeito, cara. É muito lindo. Olha isso. É de se apaixonar mesmo, né? Não, e a largura disso aqui, cara, você nem tá vendo aqui os 79 satélites. Tem um monte deles que tá aqui no meio, rapaz. Tá no meio dos anéis. E você nem tá vendo. Você tem uma ideia, não do tamanho dos satélites, que eles são grandes, são luas grandes, mas olha o tamanho desses anéis. Aqui eu não coloquei a divisão, não faz parte da nossa discussão de hoje, mas os anéis aí, pra você ter uma ideia, uma das luas mais conhecidas que a gente fala dela aí de Saturno é Titã, né? Pra você ter uma ideia, Titã fica no anel H7. Então você faz A, B, C, D, vai subdividindo A1, A2, A3, A4. Alguns têm mais divisão, outros têm menos, mas H7. Tem noção? É muito anel. Muito anel. Basicamente composto de pedaços aí de meteoros, meteoritos, meteoroides, poeira estelar. Essa é a ideia básica. Tá bom? Planeta gasoso. Tá bom? Vamos lá. Quem tem que saber sobre ele? Tá aqui, eu já deixei aqui embaixo, mas eu não vou comentar agora não. Tá bom? Ó, período da órbita. Ele leva cerca de 10,45 anos terrestres. Então, a cada 10 anos e meio que na Terra passa um ano saturniano. Tá? Período de rotação, 10 horas. Mesma coisa de Júpiter. Ele tem um dia rápido, mas para dar a volta, o ano dele demora bastante na nossa Terra. Tá? Então, se eu fosse fazer aniversário em Saturno, eu teria a minha idade dividido por 10. Luas, 82 luas. Por isso que eu segurei na hora que eu fui falar de Júpiter, gente. No último levantamento, ano passado, Saturno passou, Júpiter tem 82 luas. As principais, vou dar aqui para você. Titã, Mimas, Encélato, Tétis, Dione e Reia. Essas são as principais, tá bom? Mas são 82, gente. Eu peguei as principais, são as mais redondinhas, mais bonitinhas, tem um formato... Algumas têm formato de asteroide, tá? Bem deformado, parece uma batata que tá voando. Então, assim, são tão bonitas. Essas daí chamam muita atenção e já foram muito observadas. Como eu te disse, Titã, nós já mandamos uma missão para Titã, tá? O robô, já você pode procurar. Demais, qualquer coisa, se você precisar me avisa também, eu devo ter alguma coisa aqui. Mas tem imagens lá, como é que era, tudo. Acredita-se que Titã pode ser uma futura Terra. Por quê? Porque ela tem exatamente na sua composição as mesmas condições que o planeta Terra tinha há
100 milhões de anos atrás. Então pode ser que um dia ela se torne uma Terra. Fora que o tamanho dela é a metade da Terra. Então, é algo mais apropriado. É possível viver lá se ela realmente adquirir as condições atuais da Terra. Mas tem muito chão para acontecer aí, muita coisa que pode variar, né? Aceleração terrestre lá, 10,44, um pouco maior que a da Terra. Se você estivesse lá em relação à gravidade, você ia ficar um pouquinho mais cansado. Você sentir um pouco de mal-estar, você ia ficar mais pesado, mas não é tanto assim. Daria para se acostumar. Temperatura máxima, menos 111, mínima, menos 139. Ai, que delícia. Não, é muito bom, né? Praticamente você pensando aí que pô, não vai mais ficar suando, né? Muito bom. Diâmetro equatorial, 120 mil quilômetros, certo? Olha só, Júpiter é cerca de, quase 12 vezes o diâmetro da Terra. Saturno é cerca de 10 vezes o diâmetro da Terra. Composição atmosférica está aqui, 96% de hidrogênio, 3% de hélio, depois tem metano, amoníaco, deuterídeo de hidrogênio, etano, mas a base é hidrogênio, né? 96%. Também não dá condição para a gente viver. Chegamos então nos azuisões, né? Os azulões. Urano e Netuno. Bonito, né? Alguns estão vendo o anel, pensa assim, tem anel. Todo gasoso tem anel, gente. É fato. Isso daí a gente tem foto, consegue observar. O anel dele é um pouquinho mais largo. Então é nítido pra gente. Então tá aí Urano, azulão, né? Meu, penúltimo planeta do nosso sistema solar. Período dele de translação é de 84 anos terrestres. Rapaz, se eu estivesse morando lá, eu não tinha nem meio ano ainda. Faltava chão ainda, fazer meio ano. Nem chão ainda. Período de rotação, 17 horas, viu? A rotação é rápida, né? Mas a translação é bem demorada. Demora para dar uma volta. Então, um ano de Urano, rapaz, deixão. Os dias você encontrar alguém de Urano, o cara fala assim, tenho 2 anos. Oi? 2 anos, rapaz. 2 anos. Na Terra, cada ano de Urano vale 84. Então, essa pessoa tem 168 anos. Pode ir. Luas, 27 luas. As principais são Umbriel, Miranda, Titânia, Oberon e Ariel. A gravidade é de 9,69 e as temperaturas variam entre 200 e menos 216 e menos 224. Lembra que o zero Kelvin é a menos 273, então já está chegando bem perto do zero absoluto. Para a gente é uma temperatura muito, muito, muito baixa. Nós ainda estamos em Urano. Em Netuno. Certo? O azulão, cujo diâmetro é de 50 mil quilômetros de diâmetro. Lembrando que o da Terra é 12 mil, alguma coisa, quase 13 mil. Certo? Então, bem maior que a Terra. Composição atmosférica basicamente de hidrogênio, seguido de hélio e metano. E os gelos que existem lá, que é muito frio, né, gente? O gelo lá são gelos de amônia, água, hidroxsulfeto de amônia e metano. Interessante. Gente, vamos deixar bem claro, quando eu falei para vocês de Titã, Saturno, uma das características que tem lá são grandes piscinas de amônia, tá? Então, ter amônia, a Terra tinha 100 milhões de anos uma grande concentração, grandes piscinas de amônia, tá? E o ar aqui era basicamente de metano. Então, quem sabe isso aqui também não entra um candidato, apesar que é muito frio, né? Mas dizem que o Sol vai expandir, então quem sabe nessa daí, Urano não pode se tornar uma Terra. Mas não é o caso. Netuno, outro azulão, né? Aqui tem uma foto. Os anéis deles são mais estreitinhos, não são tão fáceis de ver aqui. Certo? O que eu tenho sobre Netuno? Período orbital dele, 164 anos, rapaz. Não, se você encontrar um netuniano, ele fala que tem 1 ano de idade, 1 ano. Quanto você tem? Ah, eu tô com 1 ano na Terra. Isso equivale a 164 anos, quase 165. Rotação, 16 horas. Então o dia passa muito rápido, lá tem muitos dias, muitos dias, muitos dias. Né? Luas, 14 luas principais aí são duas, Proteu e Tritão. Aceleração da gravidade de 11,15, a temperatura máxima menos 183, a mínima 221. Frio, hein?
Diâmetro equatorial, 49 mil, um pouquinho menor do que Urano. Composição atmosférica já está ali do lado, basicamente também é feita de hidrogênio e hélio, mas é um pouco maior, uma concentração maior de metano, né? A gente está vendo aí. Deuterídio de hidrogênio, etano. E os gelos são amoníaco, água, hidroxsulfeto de amônia e hidrato de metano. Qual é a diferença para Urano, né? Mas tem uma pequena, tem diferença sim. Tá bom? Mas a composição base também, até por isso essa cor azulona, é o hidrogênio. Ok? E, lógico, não podemos deixar de fora, mesmo que não seja mais um planeta, vamos falar do Pluto, Plutinho, Plutão. Rapaz, Plutão. Plutão deixou de ser planeta por um motivo simples, tá? Ele sempre foi alvo de muitas críticas. Ele tinha características um tanto peculiares, né? Uma das discussões foi que ele não tinha uma órbita própria. Por não ter uma órbita própria, considerava-se que ele não poderia ser, então, um planeta. Tinha asteroides na mesma órbita que ele. Então ele virou um não planeta. Por que ele virou não planeta, já por não asteroide? Porque o formato dele redondo é uma característica de ter gravidade, de ter campo magnético, que são características de um planeta. Mas como ele não aferia, não tinha todas as características corretas e possivelmente tinham corpos que dividiam a órbita com ele, então ele se tornou um não planeta porque ele tinha características de planeta, mas não cumpria todas as regras. No entanto, final de 2019, começo de 2020, a NASA, logo no começo do ano, acho que foi agora, comecinho. Não, foi 2020, isso mesmo. Comecinho em 2020, a NASA soltou um estudo dizendo que tem certeza, depois de observar Plutão nos últimos anos todos, desde que ele caiu, juntando estudos anteriores, que Plutão não está dividindo a órbita com ninguém. Só ele que ocupa a órbita dele, galera. Se é só ele que ocupa a órbita, ele tem tudo para voltar a ser planeta. Ah, então beleza, ele voltou a ser planeta? Não. Nós temos que ter, então, uma reunião, tá? Que é uma Comissão Internacional de Astronomia, onde vai ser votado se ele vai poder voltar a ser planeta e se ele respeita as regras. Isso aí vai ser averiguado. Não é porque a NASA é tão respeitada, porque ela é uma referência, o que ela fala vai ser lei. Não é assim que funciona. Existem comissões para poder averiguar isso. A NASA é um órgão, sim, de exploração espacial e que faz estudos muito avançados. Não há como discutir isso. Mas ela não é, nesse caso, soberana quanto a isso. Então, tem uma comissão internacional que vai se reunir. E teve esse negócio da pandemia, né? Mas eu creio que ano que vem eles devem se reunir para poder votar. E eu acho que o Plutão volta a ser planeta. Sim. Características dele: 200, quase 250 anos para ter um ano de Plutão. Rapaz. Quantos anos você tem, plutoniano? Um ano. Na Terra, 250 anos terrestres. Período de rotação, 6 dias. Roda muito rápido. Você percebeu? Quanto mais longe está da Terra, mais rápido é a rotação. Né? Menor período de rotação. E a translação fica gigante. Vai muito longe. Né? Uma lua chamada Caronte, aqui do lado. Caronte é quase do tamanho de Plutão. Interessante. Tá? Aceleração gravitacional 0,65. Cara, é muito pequenininho, na verdade. Menor que a da Lua. Menor que a da Lua. Temperatura máxima, menos 240 e mínima, menos 218. Diâmetro equatorial, 2.380. Rapaz, olha só, pensa comigo. A Terra tem cerca de quase 13 mil. Um sexto. Um sexto. Bem pititica. É menor do que muita lua que tem aí. Tá? Então, Plutão é pititiquinho. Bom, composição atmosférica, ela tem uma pressão de 1 pascal. Cara, você tem uma ideia que é uma pressão de 1 pascal? A da Terra é de 100.000 pascal. 100.000 pascal. Então, 1 pascal quer dizer 100.000 vezes menos pressão que a Terra. Composição basicamente é de nitrogênio, metano, monóxido de carbono. Esses três. Beleza? Galera, então esses três são os nossos principais planetas e esse é nosso não planeta. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor isso daí. Em outras aulas vamos discutir a questão da história, a questão dos um pouquinho mais, eu vou afastar um pouquinho mais esse nosso planeta, depois a gente vai ter um outro cinturão de asteroides para discutir, a questão dos cometas, vamos falar sobre os tipos de nebulosa, enfim, muitos assuntos serem discutidos que não daria para fazer isso em uma única aula, tá? Na sequência aí, você continua estudando um pouquinho mais de astronomia e aprofundando um pouquinho mais sobre os conceitos estudados.